primeira pergunta é: pastor, para servir na igreja, tem que estar participando de uma célula? É uma boa pergunta, não é? Pastor, para servir na igreja, nos kids, durante o culto kids, para servir em outras áreas da vida da igreja, tem que participar de uma célula? Com certeza. Por quê? Porque isso é uma regra que nós colocamos, por proteção à igreja. Porque imagina chegar alguém para servir lá nos kids agora, que a gente não conhece, para cuidar das nossas crianças. E aí depois essa pessoa, que a gente não conhece, ela tem um mau testemunho lá fora com crianças. Imagine só essa cena. Então, nós fazemos isso por proteção na vida da igreja. Porque se você participa de uma célula, você vai conviver com alguém. E lá convivendo com alguém, as pessoas vão te conhecer. E aí então, depois de te conhecer, depois de você expressar o fruto de quem você é em Cristo, aí sim, você está aprovado para poder servir na vida da igreja aqui, poder participar das áreas que nós precisamos de servos. Nós precisamos de servos na mídia, no louvor, no culto kids, na sala com as crianças. Precisamos de servos em várias áreas, mas é um pré-requisito, sim, você participar de uma célula. Amém? Aleluia. Inclusive, se você não participa de uma célula ainda, pode me procurar. Eu vou te encaminhar para uma célula que tem o seu perfil mais próximo da sua casa. E é muito importante você participar de um pequeno grupo, de uma célula, porque é lá que você vai ter sua turma, sua família, né? É o povo que você vai contar no dia mal para ele poder orar por você, cooperar com você. Amém? Quantos participam de uma célula aqui? Aleluia, a grande maioria, glória a Deus. Segunda pergunta. Essa é uma pergunta que partiu meu coração, né? Mas eu amo as perguntas que os irmãos fazem, porque ela ajuda outras pessoas na vida da igreja. E a pergunta aqui foi: pastor, é pecado eu pedir para Deus me levar, ou para que eu morra? Então essa foi a pergunta. Provavelmente essa pessoa que perguntou isso estava querendo morrer, com certeza. E com certeza em algum momento da sua vida você já pensou isso. Não aguento mais, não suporto mais. E a única coisa que você vê como resultado, né, ou como esperança, é a morte. Mas olha que interessante, a Bíblia fala que um inimigo que Deus venceu e um inimigo que Deus odeia é a morte. Para que você quer pedir a morte para você se Deus odeia a morte? É a primeira coisa. Sabe, Jesus na cruz morreu para que você tenha vida, e vida o quê? Eterna. Vida abundante, vida eterna. Então, Deus, Ele não quer que você morra, né? Ele não quer que você entre na morte. Pastor, mas por que as pessoas morrem então? Elas morrem porque foi determinada um tempo de vida. Mas eu creio, isso é uma crença pessoal, que eu vou estar aqui no dia que Jesus voltar, eu nem vou morrer. Isso é uma crença pessoal, ok? E eu creio que está próximo, nos próximos anos. Mas você, querido, talvez está passando por angústia, depressão, talvez está se sentindo aflito, né? Se você está nessa condição, muito provavelmente você está sendo assediado por um espírito, que é o espírito da morte. Mas não dê ouvidos a esse espírito. Eu não sei se você sabe, até os grandes homens de Deus já foram tentados por isso. Eu não sei se você já ouviu falar de Elias. Alguém já ouviu falar de Elias? Profeta Elias? O profeta Elias, lá em 1 Reis, se eu não me engano, deixa eu ver se eu anotei o texto, tem um texto aqui, 1 Reis 19:4, 1 Reis 19:4, olha a oração que Elias faz, 1 Reis 19:4, ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, uma árvore, e pediu para si o quê? Elias pediu para quê, irmãos? Deus, me mata, me leva. Por quê? Se você for ler antes, uma mulher falou: olha, porque você matou os profetas de Baal, eu vou te matar. Sabe o que aconteceu com Elias? Ficou com medinho, deprimido e fugiu. Mas você sabe o que acontece? Antes disso, Elias ora para não chover, e Deus ouve a oração dele, 3 anos e meio não chove. Alguém aqui já orou para não chover e parou de chover? Não, Elias orou e Deus ouviu a oração dele.
Depois a Bíblia fala que ele orou para cair fogo do céu e consumir o sacrifício. E a Bíblia fala que fogo do céu caiu. Ele orou e Deus ouviu e caiu fogo do céu. Alguém já orou aqui e caiu fogo do céu? Esse cara é um grande homem de Deus, não é não? Ele é um dos maiores profetas do Antigo Testamento. A Bíblia fala que ele orou e Deus ouviu ele. Agora ele faz uma oração e Deus não ouve. Por quê? Por que Deus não ouviu a oração de Elias? Sendo que todas as outras Deus ouviu. Porque Deus não quer que você morra. Deus ele não quer. Deus não criou o homem para morrer. Ele criou o homem lá no Éden, você vai ver que ele criou o homem não para que morra. Ele criou o homem para ter uma vida eterna. O problema é que o homem caiu, pecou. E por isso a Bíblia fala que entrou a morte no mundo. E olha que interessante, a oração de Elias foi para morrer, não foi? Ele morreu? Se você conhece a palavra, ele está vivo até hoje no céu. Foi levado para o céu vivo. Vivo. O cara que pediu para morrer, não morreu e foi levado para o céu vivo. E você ainda está pedindo para morrer. Está vendo? A vontade de Deus é que nós vivamos para sempre. Eu espero que isso aconteça nos nossos dias. E a gente nem veja a morte na volta de Cristo. Amém? Num piscar de olhos, assim como Elias, nós seremos arrebatados dessa terra. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aí os crentes que não pedem para morrer, pastor Alex, eles pedem para Jesus voltar. Quando estão debaixo de aflição, de depressão, de problema, de angústia, de dificuldade. Volta logo, Jesus. Você está vendo que isso não é o desejo de uma esposa que quer casar, de uma noiva que quer casar. Isso é o desejo de alguém que está desesperado. Você acha mesmo que Jesus vai voltar por causa do seu desespero? Não, ele vai voltar para casar. E eu vou te falar uma coisa, preste atenção no que eu vou te dizer. Você não casaria com uma noiva, com um noivo, que não estivesse apaixonado por você. Então, eu oro para que essa igreja, dessa última época, desse último tempo, seja a igreja mais apaixonada por Jesus, porque eu vou te falar uma coisa, você vai mover o coração dele para que ele volte. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Irmãos, nós estamos estudando o livro de Esther, e eu recomendei à igreja no culto passado, para que você lesse o livro de Esther. São apenas 10 capítulos. Eu espero que os irmãos ouviram a voz do seu pastor e começaram a ler em nome de Jesus. Amém? Quantos estão lendo o livro de Esther aqui? Não, pastor, eu vi foi o filme. Não tem problema. Mas eu quero que você leia. Ler é muito importante. Ler a palavra, meditar na palavra é muito importante. E hoje, então, eu vou dar continuação sobre o estudo do livro de Esther e vou encerrar no próximo domingo. No próximo domingo, não perca o último episódio. É um episódio muito profundo. Você vai ser surpreendido com a palavra de Deus. Hoje também você vai ser surpreendido. Hoje nós vamos ver do capítulo 1, uma introdução, até o capítulo 7 do livro de Esther. Vocês estão preparados? Amém? Está com fome? Então senta para comer. Amém? Feche os olhos então, vamos orar para que Deus fale conosco. Pai Santo, libera do Teu Espírito Santo sobre nós, da Tua unção poderosa. Senhor, abre o nosso coração para ver o Senhor nessa manhã. Nós queremos ver o Senhor, experimentar do Senhor, comer do Senhor, beber do Senhor nessa manhã. Fala conosco, ensina-nos os Teus caminhos, Senhor, que são mais altos e elevados que os nossos. Faça a Tua vontade sobre nós, em nome de Jesus. Sabe, o livro de Esther, como a gente tem aprendido, nós temos visto que é a maneira pela qual Deus transforma o mal, ou o dia mal, em um dia de vitórias. Eu não sei se você já passou por um dia mal na sua vida. Eu não sei se você está passando por um dia mal na sua vida. Mas deixa eu te contar uma coisa. A promessa de Deus é que no seu dia mal Ele vai transformar em um dia de vitória. Essa é a promessa de Deus. Eu fico com o Senhor, eu não fico com as circunstâncias. Eu fico com a palavra de Deus, não fico com a palavra que as circunstâncias me diz. Sabe, eu não sei o que você tem passado, mas o livro de Esther revela para nós o quê? Que Deus transforma o dia mal em dias felizes. Fala assim, o Senhor. Não, fala como quem tem fé, irmãos. Como quem tomou café. Amém? Fala assim comigo, o Senhor transforma meu dia mal em dias felizes. Essa é a promessa de Deus. Então no capítulo 1, só uma introdução para você lembrar,
nós falamos sobre isso no culto passado, mas no capítulo 1 nós vemos que o rei Assuero, esse rei, ele está fazendo um banquete, é um grande banquete, é uma grande festa de apenas 180 dias, e no final dos 180 dias ele faz mais uma festa, no jardim do palácio, de mais 7 dias, é uma festança, é conhecido como o banquete do rei. Jesus vai fazer um banquete naquele dia, vai ser chamado o banquete do rei, vai ser as bodas do cordeiro, naquele dia vamos celebrar o Senhor. Assuero então, ele é um símbolo de Cristo, ele é um símbolo do rei. Assuero é imperfeito, mas Cristo é perfeito, mas nós vemos em algumas características, Cristo em Assuero. A palavra então diz que no final desses 180 dias, ele faz essa festa de 7 dias, e no final dessa festa, ele chama a sua esposa chamada Vaxi. Vaxi significa linda, linda. Se você está com a sua esposa, fala para ela, linda. Aproveita. A Bíblia diz então, que Vaxi, ao receber o convite do rei, ela o rejeitou. Fala comigo, rejeitou. Sabe, isso é uma figura também de Cristo quando veio. Quando Cristo veio, a Bíblia fala que o seu povo, a sua esposa, que era Israel, o rejeitou. Porque ela rejeitou, abriu-se uma porta agora para que uma nova esposa fosse introduzida à igreja. Por isso eu e você somos a noiva de Cristo hoje. Isso é profético. Veja, Vaxi rejeitou, provavelmente. Interessante. A Bíblia fala que Vaxi estava fazendo uma festa também. Ela não queria participar da festa do rei, ela queria ter a sua própria festa. Provavelmente ela estava lendo um livro feminista naquela época. Foi daí que começou o feminismo. Mas foi bom, porque Deus vai usar dessa situação, dessa circunstância, para trazer livramento para o povo de Deus. É interessante como que o mal ainda não foi feito, nem o mal foi trabalhado ainda, mas Deus já tem o seu recurso contra toda arma forjada que se levanta contra nós. Não havia ainda Amã decidido matar o povo de Deus, nem mesmo instigar o rei a fazer isso, mas Deus já iria introduzir nessa circunstância livramento para o seu povo. Aí a Bíblia diz então que por conta disso o rei ficou perplexo. Como que a sua esposa não atende o seu chamado? A Bíblia fala que o rei ficou tão perplexo que não soube o que fazer. Você já viu o marido quando ele não sabe o que fazer? Ninguém viu, né? Glória a Deus. Quem vai mostrar fraqueza aqui agora? A Bíblia fala que o rei não soube o que fazer, ele chamou os seus sábios, seus conselheiros, porque na multidão de conselhos há sabedoria. A Bíblia fala que um dos seus conselheiros disse o seguinte: para que as outras mulheres do reino não façam a mesma coisa, desprezando o seu marido, tire hoje o direito de Vaxi ao trono e o direito da presença do rei. Naquele dia que ela foi orgulhosa, provavelmente porque ela estava sendo doutrinada no feminismo, naquele dia que ela foi orgulhosa, ela perdeu o direito à presença do rei e perdeu o direito à coroa. Uau! Isso é uma coisa impressionante, porque nós somos criados para ser noiva de Cristo. Eu e você somos noiva de Cristo. E Cristo é o quê? Rei. Ele é só rei? Não, ele é rei dos reis. Vaxi compartilhava do trono do rei, da autoridade do rei, porém ela perdeu. Isso é uma advertência para mim e para você. Nós podemos perder o trono, nós podemos perder a autoridade, nós podemos perder aquilo que Deus preparou para nós. Por isso o apóstolo Paulo pega e diz: agora eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Por isso também está me guardado agora, separado para mim, uma coroa. Nós não cremos que todos vão reinar com Cristo, somente os crentes vencedores. Mas isso quer dizer também que se você não completar a carreira, guardar a fé, pode ser que em algum momento você perca a sua coroa.
Não quer dizer que você vai perder a salvação. Nós não cremos que você perde a salvação. A Bíblia nos dá base para crermos que uma vez salvo, salvo para sempre. Porém, na caminhada cristã, a salvação é só o início. As suas boas obras, as suas obras de fé vão garantir uma coroa na sua cabeça. E o nosso alvo é mirar nessa coroa, como crentes maduros, que estão esperando a recompensa de Jesus, naquele dia que diz o quê? Servo bom e fiel, entra para a alegria, para o gozo, para a festa do seu Senhor. Então, essa é a nossa expectativa, a coroa. Eu não sei se você tem essa expectativa. Eu quero reinar com Cristo. Só compartilha do trono, só compartilha do reino, aquele que é uma rainha. Vasti, então, perdeu a posição. E o interessante agora é que nós vamos ver o primeiro concurso de Miss da história. Talvez a gente fique pensando que é o mundo que criou isso. Não, a Bíblia está lá e te mostra o primeiro concurso de Miss da história. A Bíblia fala que da Índia à Etiópia, olha o tamanho do reino de Assuero. Da Índia à Etiópia, em todos os povoados, em todas as cidades, em todos os lugares, se promulgou a ordem do rei: tragam virgens formosas para participar do concurso de rainha. Uau! Todas as mulheres formosas e virgens foram chamadas para participar do concurso. A Bíblia fala que elas vieram então, e nesse momento aparece uma nova figura, no capítulo 2. Mais uma pessoa aparece agora no livro de Esther, chamado Mordecai. Fala comigo, Mordecai. Mordecai, a Bíblia fala que ele era parente de Saul. Ele era da descendência de Saul, da tribo de Benjamim. E aqui eu quero fazer um parêntese para você. Nós somos a última geração nessa terra. Jacó teve 12 filhos. Fala comigo, 12 filhos. 10 filhos de mulheres diferentes, mas 2 deles de uma só esposa. José e Benjamim eram filhos, compartilhavam do mesmo pai e da mesma mãe. Interessante que a Bíblia fala que José foi levado para o Egito, não sei se vocês lembram, foi vendido como escravo, porém lá Deus o exaltou de sobremaneira, a ponto de inclusive alimentar o mundo daquela época que estava passando crise e fome. E em um determinado momento os seus irmãos vieram buscar comida, ele viu que eram os irmãos, mas faltava ainda Benjamim. Então ele prendeu um dos irmãos, Simão. Simão significa ouvido. Simão aponta para a nação de Israel. Ele ficou preso. O ouvido dele ficou preso. O ouvido da nação de Israel ficou preso. E não é capaz de ouvir a mensagem do Evangelho. Porém a Bíblia fala que enquanto Benjamim não viesse, Simão não poderia ser libertado. Então os seus irmãos voltaram a Jacó e falaram: José está vivo. Isso também é uma mensagem profética, porque nós vamos ver que nos últimos dias o povo de Israel vai se levantar e vai falar que o José celestial, Jesus Cristo, está vivo. A Israel, a Jacó. A Bíblia fala então que Jacó creu. Quando ele creu, ele enviou Benjamim. A Bíblia fala que agora os irmãos estão voltando a José e Benjamim está vindo junto com eles. A Bíblia fala que quando os irmãos se assentaram à mesa, cada um recebeu uma porção. Mas quando Benjamim se assentou à mesa, ele recebeu 5 vezes mais. 5 na Bíblia é o número da graça de Deus, do favor de Deus. Interessante que quando os irmãos se assentaram à mesa, José não chorou. Mas quando José viu Benjamim, aquilo comoveu ele profundamente e chorou. Pastor, por que nós somos Benjamim hoje? Porque nós somos a última geração da igreja na terra. Porque nós somos a última igreja na terra. Nós somos aqueles que são favorecidos, que conhecem a mensagem do Evangelho e da graça. Por isso hoje você pode receber 5 vezes mais. Sabe o que mais? Jesus, Ele se comove ao ver você. Ele se comove ao ver você nesses dias. E Ele se agrada em te dar 5 vezes mais.
Sabe por quê? Você compartilha não só do mesmo pai, mas você também tem a mesma mãe, a graça de Deus. A Bíblia diz então que Mordecai, que era da tribo de Benjamim, ele, em um determinado momento, ele era mais velho, ele adotou Esther. Ele se tornou pai de Esther, porque Esther tinha perdido os seus pais, era órfã. Mordecai era primo dela, e ele tomou ela para ser filha. Sabe, Mordecai é uma figura do crente maduro. Fala assim, crente maduro. O crente maduro é aquele que cuida da igreja. Crente maduro é aquele que lidera uma célula. Crente maduro é aquele que tem cuidado dos irmãos, tem cuidado da Esther. Esther então é uma figura de quê? Da igreja. A Esther, ela aponta para a igreja. Mordecai para o filho maduro, para o irmão mais velho, para aquele que tem maturidade para cuidar da igreja. A Bíblia fala que Mordecai ficou sabendo do concurso de Miss, e ele orientou Esther a participar do concurso. Eu estou aqui hoje com Mordecai para te orientar a participar do concurso para reinar com Cristo em vida. Se você me ouvir, eu tenho certeza que você vai chegar lá. A Bíblia fala que Mordecai então levou Esther para participar. Chegando lá no palácio, ela foi levada para ser cuidada por Hegai. Fala comigo, Hegai. Pastor, que tanto de nome doido é esse? Não, todos os nomes aqui têm um propósito. Nada está aqui por um acaso. Tudo aqui está para mostrar para nós um princípio espiritual. Na verdade, está aqui oculto para ser revelado. Está aqui oculto para ser manifesto. O Evangelho de Cristo. No livro de Esther nós vemos o Evangelho. Nós já vimos o Senhor Jesus, o Rei. Nós já vimos a igreja, Esther. Nós já vimos os irmãos mais maduros que cuidam da igreja, Mordecai. Mas agora nós estamos vendo algo, na verdade alguém, Hegai. Hegai é uma figura do Espírito Santo. Hegai é aquele que cuida de Esther agora no palácio. Hegai é aquele que vai orientar Esther. E a Bíblia fala que ao Hegai receber Esther, Esther recebeu favor. Favor, fala comigo, favor. Agora a vida de Esther é só receber favor. Você vai ver daqui para frente que é o favor de Deus que coloca ela no lugar certo, na hora certa. Eu pergunto para você, haviam muitas mulheres participando desse concurso? Tinham muitas mulheres, absurdamente muitas mulheres, querendo casar com o rei, querendo ser rainha. Com certeza, de todos os lados, todos os cantos do reino, vieram virgens, formosas, para se encontrar com o rei, na pretensão de ser rainha naquela época. Você acha que Esther era a mais qualificada? Você acha que Esther era a mais qualificada para estar naquela posição? Provavelmente ela pensava, eu não consigo ser rainha. Você acha que Esther era a mais bonita daquele povo? Você acha que Esther era a mais qualificada para estar ali naquela posição? De forma alguma, irmãos. Você vai ver que daqui para frente é o favor de Deus que a favorece, que coloca ela no lugar certo, na hora certa, coloca ela diante de Hegai, onde ela recebe favor e é cuidada da melhor maneira, coloca ela diante do rei, e lá ela recebe favor novamente, e o rei é apaixonado por ela, a amou, diz a palavra. Então você percebe que o favor de Deus vai conduzindo Esther daqui para frente, o favor e a graça de Deus vai conduzindo ela em cada momento decisivo. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que a sua vida é conduzida pela graça e pelo favor de Deus. Não é porque você é o top dos tops da galáxia, não é porque você é o melhor na sua profissão, não é porque você é o melhor em vendas, não é porque você é o crente mais bam. Não é por isso. É o favor de Deus que te coloca no lugar certo, na hora certa. Sabe, Salomão, ele um homem muito sábio. Salomão entendeu isso, irmãos. Ele escreveu lá em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 9, verso 11. Olha o que ele diz. Eu vi ainda debaixo do céu, do sol, que não é dos ligeiros o prêmio. O que ele está dizendo? Não é porque, vamos imaginar aqui a cena, vai apostar uma corrida. Quem vai ganhar? Alguns vão dizer, é o mais rápido. Vamos lembrar aqui do 7-1 da Alemanha. Quem era o melhor time?
Brasil. Quem tinha os caras mais qualificados? O Brasil. Quem ganhou? A Alemanha. Por quê? Porque a vitória não é do melhor. A vitória não é do ligeiro, do mais rápido. A vitória não é do mais forte, do mais valente. A vitória não é dos mais sábios. O pão nem ainda é dos prudentes. A riqueza nem é dos inteligentes, porque tem muita gente inteligente pobre. Mas tudo depende do quê? O favor. Tudo depende do acaso. Quando ele fala acaso aqui, é o favor de Deus, a graça de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você é o último da fila lá no seu emprego. Ou você é o último da fila para receber o emprego. Ou você não tem mais nem expectativa de receber um green card desse país. Você é o último da fila. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O favor de Deus te trouxe aqui nesse país. E Ele tem poder e capacidade de te levar para ser o primeiro da fila. Sem você nem perceber. Nós vemos aqui então, Deus está preparando um cenário. É o cenário de livramento do povo. É o cenário que vai trazer livramento para o seu povo, para o povo de Deus. Sabe, só o fato de você estar aqui hoje é porque Deus quer te usar para trazer livramento para a sua casa, livramento para o povo dele. Qualquer ação que se levanta contra o povo de Deus, Deus já tem a resposta, a provisão. E você faz parte dela. Por isso você está aqui hoje. A Bíblia fala então que Hagai, Esther capítulo 2, verso 12. Preste atenção nesse texto, abra sua Bíblia. Esse é um culto diferente, nós estamos estudando a palavra, amém? Então é importante você abrir sua Bíblia. Nem que seja no celular. Anota o que Deus vai falando com você. É importante. Sabe, assim que Esther alcançou favor com Hagai, a Bíblia fala que ele levou ela para ser preparada para o rei. E ela foi ser preparada agora durante 12 meses. Quantos meses, irmãos? 12 meses de salão, de unha, de cabelo, de massagem. Se tivesse na época bisturi, ela tinha feito também. Mas foram 12 meses. 12 meses de preparação. E mais uma vez, nada está na palavra de Deus por um acaso. O Espírito Santo está preparando a igreja hoje, amém? Hagai é o Espírito Santo preparando Esther. Hagai é o Espírito Santo preparando a igreja. Deus está nos preparando através do Espírito dele que nos foi dado, outorgado, que nos foi enviado por meio de Jesus. Quando ele subiu aos céus, a Bíblia fala que 10 dias depois, ele enviou o seu Espírito, o Hagai, o Espírito Santo, aquele que cuida da igreja hoje, aquele que capacita a igreja hoje, aquele que embeleza a igreja hoje. Ele vai apresentar a igreja, inclusive, sem mácula, sem defeito algum. Aleluia. Você pode estar olhando para o irmão do seu lado aí, vendo um monte de defeitos. Você olha para o seu marido, para a sua esposa, você vê um monte de defeito. Mas quando o Espírito Santo te apresentar diante de Jesus, você não vai ter nenhum defeito. Aleluia. Glória a Deus. É assim que Jesus te vê, sem defeito, sem mácula, sem mancha, sem ruga. Apareceu ruga aí já? Pois é, eu te entendo. Está aparecendo umas em mim aqui que eu não estou concordando com elas. Mas o Espírito Santo vai me apresentar sem ruga, sem defeito, sem mácula. Entende? A Bíblia fala então que o eunuco, Hagai, levou Esther para fazer esse tratamento de beleza 12 meses. E a Bíblia dá a receita do tratamento. As irmãs querem anotar? São 6 meses no óleo de mirra. 6 meses mergulhado na mirra. Mas está aqui não por um acaso. Está aqui porque Deus quer nos falar algo. A igreja, quando se reúne, tem que ouvir a respeito da mirra. Pastor, o que é isso, mirra? Mirra é um símbolo de sofrimento. Quando Jesus nasceu, ele ganhou presentes dos reis magos. Alguém lembra os presentes? Alguém pode me dizer quais são? Incenso, ouro e mirra. Mirra, então, é um símbolo da morte de Jesus. Por quê? Porque no seu nascimento já se revelou o propósito pelo qual ele nasceu. Jesus foi a única criança, o único bebê que Deus criou para morrer
Seus filhos não foram criados para morrer. Nós não fomos criados para morrer. A morte entrou no mundo por conta do pecado, mas Jesus foi enviado para morrer no meu e no seu lugar. A mirra, então, é um símbolo da morte de Cristo. É um símbolo da mensagem do Evangelho. É um símbolo da obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Lá Ele entregou sua vida, Ele se rendeu, Ele entregou-se à morte para que hoje você tivesse vida e vida em abundância. Então a mirra é um símbolo de quê? Da morte, da cruz. Você então, igreja, Esther, quer se preparar para o seu rei? Fala assim, quero. Aleluia, vocês estão aqui, né? Você, rainha, você quer se preparar para o seu rei? Irmão, você também é rainha, viu? Nesse contexto aqui, em relação a Jesus, todos nós somos rainha. Tá claro? Eu vou perguntar mais uma vez. Você, noiva de Cristo, quer se preparar para o seu rei? Aleluia. Senta então, ouça a mensagem do Evangelho, sabe, ouça a mensagem da morte de Jesus Cristo no Calvário, porque lá na cruz do Calvário, o pastor Alex falou aqui mais cedo, Ele levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que estava sobre Ele, nos traz a paz, e pelas suas pisaduras, todos nós somos sarados. A mirra cura, a mirra te renova, a mirra te faz rejuvenescer, te deixa belo, bela em Cristo Jesus. Está claro, irmãos? Vocês estão pegando aí? Eu não estou cobrando nada por isso. Essa mensagem é de graça. É só você crer, você recebe. A Bíblia diz então, que são 6 meses na mirra. Depois são mais 6 meses, com ungüentos, óleos. Sabe o que quer dizer isso? O óleo da unção. O Espírito Santo derramando unção na sua vida. Você sabe por quê? Porque aonde está a mensagem do Evangelho, onde está a mensagem da morte de Cristo, o Espírito Santo confirma com poder e com unção sobre você e sobre mim. Sabe o que quer dizer mais? A Bíblia fala que ela foi revestida de ungüentos de óleo, mas não só isso, de perfume. Porque depois de receber a mirra, que fala do Evangelho, da morte de Jesus, receber o poder de Deus, que fala da unção do Espírito Santo, você vai sair lá fora e você vai contagiar, vai exalar o bom perfume de Cristo. As pessoas vão olhar para você e vão sentir o cheiro. Elas não vão saber explicar, tem algo diferente na sua vida. É o cheiro de Cristo, é o bom perfume de Cristo. Está vendo que a obra do Espírito Santo é te embelezar para o mundo lá fora ver e ficar com inveja e querer o que você tem? O que você tem? Cristo. Deus está preparando a sua igreja para o seu noivo. Sabe, você está sendo preparado nesses dias. Quando você vem ao culto, senta aqui, você está recebendo o quê? Mirra. Quando você senta aqui, por isso que a mensagem pregada aqui tem que ser a mensagem do Evangelho, porque ela é a mirra. Quando você senta aqui para ouvir a mensagem, você está recebendo unção, você sai com frescor, renovado, cheio de fé. Isso é unção do Espírito Santo. Por isso você tem que vir congregar, porque se não congregar, você não recebe. E quando você vai lá para fora, você recebe um cheiro aqui dentro, talvez você não sente o perfume aqui. Sabe, quando você está num ambiente que você já passou perfume, você não sente o seu próprio cheiro de perfume. Mas a hora que uma pessoa te encontra, ela fala, nossa, você está cheiroso? O que você passa? Que perfume é esse? Você nem está cheirando. Sabe por quê? Porque você já acostumou com o cheiro do ambiente. Mas na hora que você vai lá fora, as pessoas falam, uau, tem algo diferente na vida daquele rapaz. Tem algo diferente na vida daquela moça. É um perfume, parece uma coisa diferente, que me atrai. Eu quero o que ele tem. Onde ele comprou esse perfume? Aí você traz ele aqui no culto, ele recebe a mensagem da mirra, ele recebe a unção do Senhor, e aí ele também sai perfumado desse lugar. Entende? Essa é a obra do Espírito Santo das nossas vidas. Eu estou só no capítulo 2. Hagai, ou regai, significa meditar. Fala comigo, meditar. Como eu disse, nada está na Bíblia por um acaso. Até um nome está ali por um propósito. Deus quer me ensinar algo, quer te ensinar algo. Sabe, regai quer dizer meditar. 12 meses, recebendo a mensagem da mirra, recebendo a unção do Espírito, recebendo o bom perfume de Cristo. Na verdade, ela estava se alimentando e meditando de quê? Na palavra. Essa é a aplicação para hoje. Quanto mais você medita, quanto mais você rumina a palavra de Deus,
mais belo você se torna aos olhos do seu noivo. Quanto mais você senta aqui para ouvir, e sai daqui pensando naquilo que o pastor pregou, e sai meditando naquilo, e vai lá para a célula, e compartilha daquilo na célula, e Deus vai falando com você durante a semana, mais belo você vai se tornando aos olhos do seu noivo, mais atraente você vai se tornando aos olhos de Cristo. Você quer ser atraente nesses dias a Cristo? Medita na palavra. Sabe, a Bíblia fala que Hegai, ou Hagai, que significa meditar, ele instruiu Esther. Isso tem a ver com um princípio também espiritual. Muitas vezes nós estamos na internet hoje, recebendo instrução de tudo quanto é lado. Instrução de gente que se deu bem na vida, instrução de pessoas que estão falando que estão se dando bem, está recebendo instrução de tudo quanto é lado. Mas o que você precisa receber hoje é a instrução do Espírito Santo. E a instrução daqueles que meditam na palavra. Eu, para pregar aqui hoje, eu tive que meditar na palavra durante a semana. E eu estou aqui trazendo uma instrução do céu para você. E se você a recebe hoje, você vai ser colocado no lugar certo, na hora certa, pelo Espírito de Deus. Dê valor, então, àqueles que meditam na palavra e te instruem no conselho do Espírito. Continuando. Em Esther, capítulo... Aleluia. Vou achar. Capítulo 2, verso 21. Capítulo 2, verso 21. A Bíblia agora vai relatar um feito de Mordecai. Só recapitulando. O rei deu uma festa. No final da festa, chamou a sua esposa Vasti. Ela não foi. Por conta disso, abriu-se uma porta para Deus usar dessa circunstância para trazer um livramento para o seu povo. Lá no palácio foi colocada uma mulher de Deus, Esther. E ela está sendo preparada para o trono. Enquanto ela está sendo preparada agora, no capítulo 2, Mordecai estava assentado à porta do rei. Fala comigo, assentado à porta do rei. Eu tenho dito para você que Mordecai é uma figura do crente maduro, do crente que já tem uma experiência na vida cristã. Não é de idade simplesmente, mas é de revelação. Porque você pode ter muita idade, mas pouca revelação. E se você tem muita idade e pouca revelação, você só é um crente que envelheceu, mas não cresceu. É o crente anão. Ninguém nem ri das minhas piadas mais, pastor. Nem para me motivar. Foi boa, Paulo? Obrigado. Aleluia. Então, se você envelheceu, mas não cresceu, pastor, eu sou crente há 30 anos. Aleluia, glória a Deus. Mas ele abre a boca, ele revela que ele é um imaturo ainda espiritual. É só o crente anão. Tem idade, mas não desenvolveu. Então, esse Mordecai agora, a Bíblia fala que essa figura desse crente maduro, ele está assentado à porta do rei. Fala comigo de novo, assentado à porta do rei. Você tem que aprender a andar assentado. Contraditório o que eu disse, né? Andar. Vamos lá, irmãos. Andar. Mordecai, você vai ver daqui para frente que ele só aparece assentado. E tem um lugar que ele fica assentado. A porta do rei. Quem está assentado está trabalhando? Está desenvolvendo alguma atividade ali? Não, ele está sentado. Desfrutando, descansando, desfrutando a porta do rei. Todo crente maduro aprendeu a descansar na porta do rei, na presença do rei. A Bíblia fala que enquanto ele estava ali, ele percebeu que homens queriam fazer um atentado contra o rei. E descobrindo isso, ele foi e informou Esther. E Esther, então, foi e informou o rei. O rei mandou investigar. E ele viu que era verdade mesmo. Esses homens foram presos, esses terroristas foram presos e depois foram executados. Mordecai salvou o rei? Sim ou não? Sim, ele salvou o rei. E depois de salvar o rei, o que você espera do rei? Uma recompensa, é ou não é? Vamos pensar comigo. Depois que você salvou a empresa que você trabalha, o que você espera do dono da empresa? Promoção, bônus, é ou não é? Como que você acha que estava o coração do Mordecai agora? Agora eu vou ser valorizado nesse reino aqui, é ou não é?
O que aconteceu no outro dia? Não fizeram nada. Pelo contrário, Amã, inimigo do povo de Deus, foi apresentado como o segundo no reino. Amã foi exaltado. Amã era inimigo de Mordecai, foi exaltado. Mordecai que fez o bem, o que aconteceu com ele? Nada. Preste atenção. Talvez você está olhando para mim aqui e fez algum bem da parte de Deus para o seu chefe, para alguma pessoa que, no mínimo, você esperava o que dela? Gratidão. Gratidão. Essa pessoa, então, não te valorizou. Ela não reagiu em gratidão para te abençoar. Muito pelo contrário, ao invés de te abençoar, pegou o outro que quer destruir e levantou ele lá na empresa. Isso que aconteceu com Mordecai. Mas Deus não se esquece dos bens que você faz. É interessante, então, que Mordecai, assentado à porta do rei, mais uma vez, no capítulo 3 agora, mais uma vez a Bíblia fala que ele está assentado. Ali passa esse inimigo, chamado Amã, um homem mau. E quando ele passava, as pessoas, elas saíam da posição que estavam e se prostravam diante de Amã. Porém, Mordecai não fazia isso. Mordecai, mais uma vez, ele é um símbolo do crente maduro. O crente maduro, ele não se dobra diante das circunstâncias. Ele não se dobra para pedir para pessoas o que só Deus é capaz de fazer. Ele não se dobra. Muito pelo contrário. Ele permanece na posição de descanso. E porque ele permanece na posição de descanso, o inimigo fica furioso. Inclusive, o nome de Amã, ou o significado do nome de Amã é furioso. Fala para a pessoa que está ao seu lado. O inimigo está furioso. Por que o inimigo ficou furioso com Amã? Porque ele não saía da posição de descanso. A minha recomendação para você hoje é: se esforce para entrar no descanso. Enquanto você está sentado, Deus trabalha em seu favor. Mas na hora que você levanta, é o seu braço forte é que trabalha. O inimigo o tempo inteiro quer te tirar da posição de descanso. A posição de descanso, ela mostra o que você tem: fé. Fé que Deus é poderoso para te guardar e te livrar. A Bíblia diz então que isso deixou muito irritado o Amã, furioso o Amã, a ponto dele começar a planejar então a morte de Mordecai. Mais tarde Amã descobre que Mordecai é do povo judeu. E aqui tem um detalhe agora. Amã, ele é dos amalequitas. Fala comigo, amalequitas. Eu não sei se vocês estão percebendo, a gente está estudando a palavra, viu, irmãos? Tem muita coisa que eu estou falando aqui, você vai ter que ouvir durante a semana, assim, várias vezes, para você ir pegando. Amalequita, Amaleque, é um inimigo de Deus. Os amalequitas, Deus determinou que fossem todos destruídos e mortos. Saul, eu não sei se você lembra, Deus mandou Saul matar todos do povo amalequita, inclusive o rei. A Bíblia fala que Saul foi lá, ele só não matou o rei, como ainda pegou os animais como despojo e ficou para ele, com a desculpa de fazer sacrifício para Deus. A Bíblia fala que naquele dia, Saul, porque deixou Amaleque vivo, perdeu o reino. Uau! Pastor, o que significa Amaleque então? Amaleque, além de significar um homem muito mau, um inimigo do povo de Deus, significa a carne. A carne que está aí na sua vida. A carne que inclusive a Bíblia fala que já foi crucificada com Cristo Jesus. Mais tarde você vai ver que o próprio Amaleque, o próprio Amã, morre na forca, morre no madeiro, que é uma figura da morte na cruz. A Bíblia fala que quando Jesus morreu, quem morreu com ele? Eu e você. Nós morremos com ele. Amaleque morreu. Nossa carne foi crucificada. Mas quando ele ressuscitou, nós o que também? Ressuscitamos com ele. Em Cristo nós ressuscitamos para uma nova vida, uma nova natureza.
A Bíblia fala então que Amã, decidiu matar o povo de Deus. E ele instigou o rei a fazer um decreto em que todos do povo de Israel deveriam ser mortos numa determinada data. E eles não poderiam se defender. E a Bíblia diz então que fez-se um decreto real, cujo foi selado com o anel do rei. E esse decreto foi espalhado por todo o reino. Nesse momento então, Mordecai descobriu isso. E ele vestiu em pano de saco e começou a se afligir e se humilhar na porta do rei. Mas ele não poderia permanecer ali daquela maneira. A Bíblia diz então que os servos viram que era Mordecai e foram avisar Ester. Ester foi chamada. Mordecai conversou com ela. E ele diz uma frase agora, que é a mesma frase que eu falo para você que é Ester hoje, igreja hoje. Por um acaso, não foi por essa conjuntura, por esse momento, que você foi colocada como rainha nesse lugar? A Bíblia fala então que Ester foi orar. Ela foi jejuar e orar durante 3 dias. Fala comigo, 3 dias. 3 na Bíblia aponta para a vida de ressurreição. Depois da morte vem o quê? Ressurreição. Ao 3º dia, Jesus fez o quê? Ressuscitou. No 1º dia, ele foi crucificado. Nossa carne foi crucificada. Nós fomos crucificados com Cristo. Mas acabou a história aí? Não. Nós também, que com ele morremos, com ele também fizemos o quê? Ressuscitamos. Ester, então, ela usou do princípio da nova vida. Da vida que Jesus nos deu na ressurreição. E ela, depois de 3 dias, a Bíblia fala, que ela foi e entrou na sala do trono. Isso aqui é uma figura do Santo dos Santos. Deixa eu te dizer algo. Os irmãos estão indo embora, porque está na hora? Aleluia. Olha aqui, irmãos, preste atenção. A Bíblia fala que Ester agora, ela vai entrar na sala do trono. Só que tem um porém. Ninguém pode entrar na sala do trono sem ser chamado. Se entrar lá sem ser chamado, o decreto é o quê? Morre, vai morrer. Imagina como é que estava Ester agora. A única maneira dela salvar o seu povo era chegando diante do rei, que não a chamou, para interceder pelo povo. O problema é que se ela entrar, ela poderia fazer o quê? Morrer. Sabe o que ela falou? Ela mandou dar o recado para Mordecai. Ela falou o seguinte: se eu perecer, eu pereci. Ela não tinha medo da morte. Olha aqui para mim. Homens e mulheres de Deus, não tenham medo da morte. Sabe por quê? Porque nós já ressuscitamos com Cristo para uma nova e eterna vida. O apóstolo Paulo, ele diz algo maravilhoso a respeito da morte. Ele diz o seguinte: eu estou com muita vontade de ir embora para estar com Cristo. Eu quero estar com Cristo. Mas por causa da igreja, eu acho que ainda é oportuno eu ficar mais um tempo aqui. Você está vendo que o apóstolo Paulo está falando da morte como uma coisa muito natural. Ele não fala com medo. Na verdade, morrer para ele, ele diz o quê? É o quê? Lucro. O viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Porque se eu morrer, eu vou estar com quem? Com Cristo. Uau. Ester, então, não tinha medo da morte. A Bíblia fala que ela vai entrar na sala do trono. E como eu disse para vocês, esse momento agora tem a ver com o Santo dos Santos, onde Jesus está assentado no trono de glória. Nós como igreja somos como Ester. Nós entramos na sala do trono. Ester naquela época, ela não tinha a revelação que você tem hoje. A Bíblia fala que ela não foi confiada nela. Ela foi confiada na graça e no favor de Deus. A Bíblia fala que ela entrou com ousadia na sala do trono. E quando o rei a viu, rapidamente ele levantou o cetro, porque se levantasse o cetro, ela não morreria. E a Bíblia fala que ela encontrou favor diante do rei. Você tem que aprender a encontrar favor diante do rei. Em tempos como esse, você tem que encontrar favor diante do rei. A Bíblia fala que o rei levantou o seu cetro de justiça. Fala comigo, cetro de justiça. E ela foi, tocou na ponta do cetro, na justiça do rei. Preste atenção.
Isso aqui não está aqui por um acaso. Aqui tem princípios espirituais pelos quais você pode ser muito abençoado hoje. A Bíblia fala, no capítulo 5, esse momento. Hebreus, capítulo 4, verso 16, diz algo para nós, para mim e para você. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. O trono de Deus é chamado de trono de quê? Não, fala com quem está com vontade de falar. Agora vamos falar junto. 2, 3 e... Trono da graça. Quer dizer que Deus reina a partir da graça. Ele reina a partir da graça, do favor dele. E a Bíblia está falando para nós lá em Hebreus, que é um símbolo do que aconteceu aqui com Esther, para nós chegarmos diante do trono da graça. Para quê? Para que você e eu vamos chegar diante do trono da graça? A fim de recebermos graça e misericórdia. Graça para socorro em ocasião oportuna. Esther, ela estava precisando de socorro? Sim. Ela recebeu socorro? Sim. Você precisa de socorro em alguma área da sua vida? Se sim, se achegue ao trono da graça, a fim de receber socorro, agora, nesse tempo oportuno. Eu não sei a área da sua vida que você precisa de socorro. Eu não sei a área, se é imigratória, familiar, financeira, é trabalho, eu não sei qual que é a área, filho. Se é espiritual, não sei. Mas hoje está disponível para você, diante do trono da graça, socorro bem presente, como diz a palavra do Senhor. Sabe, a Bíblia fala então que o rei levantou o cetro. A Bíblia diz, em Hebreus 1:8, Hebreus 1:8, mas acerca do Filho, está falando de Jesus, o teu trono, o trono de Jesus, ó Deus, é para todo sempre. O trono dele nunca acaba. O trono da graça nunca se extingue, nunca acaba, é para sempre. Mas ele diz mais, e o cetro, ou seja, o cetro do Senhor, é o cetro de equidade, que também significa cetro de justiça. É o cetro do seu reino. Você está vendo que Esther, na verdade, está vivendo um símbolo da realidade que eu e você temos hoje em Cristo Jesus. Jesus está assentado no trono da graça. E a Bíblia nos recomenda entrar diante do trono da graça com ousadia, com intrepidez, não é com medo de morrer, não é com medo de ser fulminado por Deus, não é com medo de Deus não te aceitar, não, muito pelo contrário, entre confiado na obra da cruz. Entre confiado na obra que Jesus realizou, que é perfeita, consumada, não precisa você acrescentar nada. Entre confiado no trono da graça, a fim de receber graça, misericórdia e favor em tempo oportuno. Mas lembre-se, tem algo que você precisa fazer. Pergunta assim, pastor, o que é? Você tem que aprender isso. Você tem que aprender a tocar na justiça de Cristo. Porque quando você toca na justiça, favor vem sobre a sua vida. Esther tocou no cetro de justiça. Jesus tem um cetro de justiça. O que é essa coisa chamada justiça? Justiça, segundo a palavra de Deus, segundo a definição bíblica, é um dom. Fala comigo, dom. Dom, em outras palavras, é presente. Presente você não compra, você ganha. Quantos aqui receberam o dom da justiça? Eu e você. Todos que creem no Senhor Jesus foram feitos justiça de Deus, se tornaram justos perante o Senhor, pelas obras? Não é pelas obras, porque pelas obras alguém poderia se gloriar, e ninguém pode se gloriar diante de Deus. Não é pelas obras, mas é pelo quê? É pela graça. Pela graça você foi feito justo, e Deus só aceita justos no céu, Deus não aceita pecadores. Pastor, mas eu peco ainda. Deixa eu te falar algo. O dom da justiça te fez aos olhos de Deus justo. Deus não está atribuindo mais pecado a você e a mim. Todo pecado que você cometeu, comete, ou vai cometer um dia, foi cravado na cruz do Calvário. E através disso, agora Ele te aperfeiçoa. Ele te torna mais santo. A cada dia Ele te justifica e te torna mais puro perante Ele. Preste atenção. Na cruz Jesus disse algo: está consumado. O que Ele quer dizer com isso? Que você não pode acrescentar mais nada à obra perfeita que Ele já realizou. Quando você tem essa convicção e fé, você tocou na justiça de Cristo. Sabe o que Ele volta e diz para você?
até a metade do meu reino, Esther. Se você pedir hoje, eu vou te dar. Qual o seu pedido diante de Deus hoje? Você não pode vir para um culto sem fazer um pedido para Deus. Você não pode vir para uma reunião como essa sem ter um pedido diante de Deus. O rei Assuero, ele falou isso para Esther. Mas Jesus falou o que para os seus discípulos e para os seus filhos? O Pai se agradou, ó pequeno rebanho, ó rebanho, o Pai se agradou em vos dar o reino. Assuero quis dar a metade do reino para Esther, mas o Pai se agradou em dar o reino todo para você e para mim. Essa é a obra de Jesus, ela é superior a qualquer outra obra. Por causa de Jesus, o Pai hoje está nos dando o seu reino. Mas olha que interessante, e eu vou encerrar com isso, para você não ficar ansioso e não sair da posição de descanso. Aleluia. Esther agora poderia pedir até o quê? Até a metade do reino. Sim ou não? Sim. Mas o que ela pediu? Ela chegou diante do rei. O rei está falando para ela: olha, Esther, até a metade do meu reino eu estou te dando hoje. Esther vira para ele e fala: meu senhor, eu quero te convidar para participar do banquete, do vinho comigo. Você e Amã. Se vocês não lembram, Amã é o adversário, é o inimigo. Esther está convidando agora o inimigo e o Senhor para participar do banquete do vinho. A Bíblia chama de banquete do vinho. O vinho te faz lembrar alguma coisa? Não, não é a taça que você tem que tomar. Não, calma. O vinho tem que te fazer lembrar de algo. Do sangue. O sangue do Senhor Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Esther estava convidando então o rei para participar do banquete do sangue. O sangue é o que te faz o quê? Puro, santo diante de Deus. O sangue foi que te comprou para ser agora filho de Deus. O sangue é que te faz vencer os seus adversários. O sangue é que te remove de você toda condenação, acusação. O sangue é a obra consumada de Jesus sendo derramada sobre a sua vida e a minha vida. E Jesus falou: fazei isso em memória de mim. Até quando? Até que eu venha. Agora preste atenção, qual que é a oração de Esther? Vem tomar do banquete do vinho comigo. Qual que é a nossa oração nesses dias? Vem, Senhor Jesus, tomar do banquete do vinho conosco. Essa é a nossa oração. Esther, ela usou de sabedoria. Ela andou com o Espírito Santo, por isso ela tinha sabedoria. Hagai é meditar. Quem medita na palavra tem sabedoria. Esther usou de sabedoria agora. Ela podia pedir metade do reino, mas ela não fez. Ela pediu o quê? Vem participar do banquete do vinho comigo. Todos os domingos nós celebramos aqui o banquete do vinho. A palavra de Deus nos garante que na presença dos nossos inimigos, o Senhor nos prepara um banquete, uma mesa. E nesse momento então, o nosso cálice, que é o cálice do vinho, transborda. Por isso o Senhor unge a nossa cabeça com óleo, e o nosso cálice faz o quê? Transborda. Deixa eu te falar uma coisa. Os irmãos do louvor, por favor, subam aqui, senão eu vou ficar até uma. Já tem muita coisa para vos falar, mas vocês não podem suportar agora. Preste atenção. Onde que eu parei? No banquete. Transbordar. Preste atenção. Mordecai, o tempo inteiro ele está sentado. Esther vai fazer 2 banquetes para o rei Assuero. O primeiro é agora que ela convidou. Aí o Assuero chega para esse banquete. Ele fala mais uma vez: Esther, pode me pedir até metade do meu reino. Ela fala: não, Senhor, amanhã eu vou fazer outro banquete. Banquete do vinho. Venha o Senhor e Amã e farei o pedido. A Bíblia fala então que ele voltou então para outro dia. Nesse outro dia, a Bíblia diz que ela foi fazer o pedido agora para o rei. E o rei falou a mesma coisa: até a metade do meu reino eu te dou. Faça o seu pedido, Esther. Esther disse para ele: Senhor, eu peço pela minha vida, porque há um decreto pelo qual o Senhor foi instigado para que eu e o meu povo
pereçamos. Mas eu te peço para que salve a nossa vida. O decreto não podia ser desfeito. A Bíblia diz então que o rei ficou furioso e perguntou: quem é este homem que me instigou a fazer isso? Eu queria estar lá nessa cena agora para ver a cara de Amã. A Bíblia fala que Esther disse: este malvado Amã é que fez isso. A Bíblia diz que o rei ficou furioso, saiu para o jardim do palácio. Eu não sei se você lembra, Jesus, depois de te salvar, ele ressuscita num jardim. Ele morre no jardim de Getsemane, e ele ressuscita no jardim. O rei levantou do trono para morrer no jardim e ressuscitar no jardim. Quando ele volta, ele diz o quê? Guardas, levem esse malvado Amã e o coloquem na forca. Preste atenção. Quando o rei vê Amã rogando pela sua vida a Esther, ele diz algo: por um acaso você quer abusar da minha esposa? E ficando furioso, chama os guardas. Mas a Bíblia fala onde Esther estava nesse momento, que é o mesmo lugar que eu e você devemos estar hoje, enquanto celebramos o banquete do vinho. E hoje nós vamos fazer diferente. Pega aí sua ceia. Você que é batizado nas águas, pega a sua ceia agora. Você que não é, peça ao Senhor para que te dê essa porta. Você não vai levantar agora como símbolo e sinal que você está assentado com Cristo. Abaixa só um pouquinho o som. Preste atenção, a Bíblia fala que Esther, nesse momento, no banquete do vinho, ela está deitada no seu divã. Você já foi no psicólogo? Lá tem um divã. Ele usa isso para você relaxar e poder falar. Mas Deus tem um divã para nós. É o divã do seu descanso na obra consumada do Senhor Jesus. Quando você está no descanso, até os seus inimigos estão implorando para você o salvar. Quando Jesus foi expelir os demônios do jovem endemoniado, eles rogaram ao Senhor falando: envia-nos aos porcos. Até os demônios tremem e suplicam ao Senhor Jesus no dia do juízo. O dia do juízo chegou para os seus inimigos. Seus inimigos não são de carne nem sangue, mas são principados, potestades, dominadores do ar, que resistem ao seu casamento, resistem às suas finanças, resistem à sua casa, resistem à sua vida espiritual, resistem à sua vida com Deus. Hoje mesmo, esses inimigos vão se prostrar e cair, e eles vão perecer diante de você. Porque no banquete do vinho celestial, do sangue, o Senhor já deu o decreto para que os seus inimigos sejam destruídos. E por isso, aquele dia mau vai se transformar em dias felizes. Feche os seus olhos agora, sentado, como quem está na posição de descanso. Pegue a sua ceia. Vamos celebrar uma canção. Participa agora do banquete do vinho. Ore antes. Faça seu pedido diante do rei. Feche os seus olhos. Você está na sala do trono, diante do rei, e você já tocou na justiça do Senhor. Por isso você é a justiça de Cristo. Nós estamos agora no banquete do vinho, no banquete do sangue de Jesus. Peça a Ele agora. Faça sua petição nesse momento. Ore agora. Ore para que o Senhor mude a circunstância que você precisa que seja mudada hoje. Que o Senhor te atenda no seu pedido agora. Que o Senhor faça prosperar a sua oração nesse momento. Que o Senhor te favoreça nesse momento agora. Que o Senhor te favoreça e te coloque no lugar certo, na hora certa. Que Ele abra a porta de livramento para você. Que Ele abra a porta de cura, de salvação na sua casa. Que Ele abra a porta agora. Que o Senhor te introduza num novo e vivo caminho por meio do sangue do Cordeiro. Que o Senhor te leve agora a lugares de intimidade. Que o Senhor te leve agora a lugares e experiências de intimidade com Ele, para reinar em vida na autoridade dEle.
Levante seu pão. Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu recebo agora da cura, do vigor, da força, que através do seu corpo, o Senhor me deu por herança. Por isso agora, toda a enfermidade do meu corpo é constituída inimiga de Deus, inimiga do povo de Deus. E nós agora decretamos a falência de toda a enfermidade, de toda a obra maligna, e declaramos hoje que somos curados, sarados, revigorados, fortalecidos, cheios de força, saúde e vigor. Levante seu cálice. Senhor Jesus, através do cálice, eu ousadamente entro na sala do trono, confiado na justiça, que é o presente que o Senhor me deu por meio do sangue. E hoje eu sei que o Senhor já atendeu a minha petição, o meu pedido, e eu recebo a vitória por meio do sangue. Hoje eu declaro que eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais, e eu reino em vida por meio do sangue. Beba agora do sangue, coma do pão. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Fique de pé agora. Aleluia, glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus essa manhã? Aleluia, estenda a sua mão. Pai Santo, o Senhor se agradou em dar a nós o seu reino, por meio do Filho amado Jesus Cristo. Por isso hoje entregamos a nossa vida, entregamos os nossos caminhos, entregamos os nossos planos, as nossas decisões, aos pés do Senhor Jesus no seu trono. Senhor, nós pedimos ao Senhor nessa manhã, faz a sua vontade sobre nós, que é boa, perfeita e agradável. Senhor, que ao sairmos deste lugar, nós saiamos debaixo da proteção da tua glória, sobre a direção do Espírito Santo, que Ele possa nos ensinar essa semana, nos apropriar de tudo aquilo que o Senhor já nos deu, por meio do seu decreto divino. Coloque os meus irmãos, Senhor, no lugar certo, na hora certa. Favoreça o Senhor, mesmo que eles não sejam os mais qualificados, mesmo que eles não falem a língua desse país fluentemente, mesmo, Senhor, que eles não tenham todas as condições, favoreça-os, ó Pai, porque é nisso que sabemos que o Senhor é por nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Porque aquele que não poupou o seu próprio Filho, não nos dará graciosamente com o Filho todas as outras coisas. Por isso, no Filho, com o Filho e através do Filho, nós saímos deste lugar hoje para vencer e para receber a vitória em cada área das nossas vidas, em nome de Jesus.